A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui nesse canal. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa série de mensagens sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Uma mensagem vibrante, uma mensagem atual para os nossos dias. Sabemos que se aproxima o arrebatamento da igreja e precisamos estar atento a todos esses detalhes. Já ministrei aqui sobre o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, o segundo do cavalo vermelho, e hoje estaremos falando sobre o cavaleiro do cavalo preto, que é o terceiro, né? O cavalo branco, que é o próprio anticristo, o cavaleiro vermelho, que tipifica um principado que domina sobre as guerras. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Se você ainda não viu nenhum dos outros 2 vídeos, para que você possa ter um melhor entendimento, depois que terminar essa live, dê uma navegada, volte, dê uma analisada nos nossos vídeos e procure primeiro o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, porque daí você vai ter um melhor entendimento. É muito importante você assistir porque uma coisa está ligada com a outra. O cavalo branco com o cavalo vermelho e o cavalo vermelho com o cavalo preto. Por isso é importante você entender. Se você quer aprender, quer estar por dentro de tudo que está acontecendo, não é que vai acontecer não. É o que já está acontecendo nos nossos dias. Você precisa voltar e dar uma olhada nesses 2 vídeos que estão aí, tá? Você procura, vou deixar no card aqui o cavalo branco e o cavalo vermelho, tá ok? E desde já, esteja compartilhando também essa mensagem, deixe o joinha, faça o seu comentário também. Se você tem aí alguma revelação, alguma luz a respeito desse texto também, você pode deixar aqui nos comentários. Eu quero que você participe também dessa playlist dos 4 cavaleiros de Apocalipse, tá bom? Se inscreva no canal, eu conto com você, me ajude compartilhando, divulgando esse canal em nome de Jesus Cristo, tá? E vamos entrar aqui na mensagem. A mensagem está inserida aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versos 5 e verso 6, que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Queridos irmãos, esse terceiro cavaleiro aqui, assim como o primeiro tipifica o anticristo, assim como o segundo tipifica um principado que promoverá a grande guerra sobre a face da terra, esse aqui está relacionado à fome, tá? Ele vai trazer uma grande fome sobre a face da terra. E note esse detalhe, você vai perceber porque é importante você conhecer a sequência dessa playlist. Note esse detalhe: primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que é o próprio anticristo, ele virá com o seguinte discurso: eu estarei promovendo paz e segurança. Guarde isso, o lema do primeiro cavaleiro é esse: eu vim para trazer paz e segurança, porque ele vem imitando Jesus Cristo, ele é o anticristo e vem imitando Jesus Cristo. Assim que ele chega com esse engano, dizendo que vai promover a paz, ele não vai conseguir sustentar isso porque ele é mentiroso e ele não tem o controle de nenhuma situação. Logo em seguida, então, para cair por terra a sua palavra, entra em cena esse principado que estará promovendo uma grande guerra. E as guerras que estarão acontecendo nesse período, que é o período da grande tribulação, serão guerras como nunca houve na face da terra. Você pode pensar aí na pior guerra que você já ouviu falar: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as guerras do Oriente Médio. Não, nenhuma guerra que houve até então se compara a essa guerra que será promovida por esse principado do cavalo vermelho. Uma guerra de proporções apocalípticas, verdadeiramente. Porque essa guerra terá elementos nucleares, né? Nucleares. Será usado bombas atômicas, armas químicas e biológicas, promovendo então um verdadeiro caos. Agora perceba isso. Por que eu estou ligando uma coisa com a outra, tá? Assim que acontece a guerra, o que vai acontecer? O mundo inteiro vai estar devastado, porque vai ser uma guerra nuclear. Vai ser uma guerra com armas químicas e biológicas.
Vai ser uma guerra que vai causar morte como se nunca ouviu antes na face da Terra. E por ser uma guerra, por ser de fato uma guerra nuclear, ela trará um estrago terrível e danificará tudo que se houver sobre a face da Terra. Olha isso. Os que são mais velhos aí se lembram de um grande acidente que aconteceu em 1986, lá na antiga União Soviética, numa cidade chamada Chernobyl, em uma usina nuclear. O reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. E a explosão de um reator nuclear, note que não é uma bomba nuclear, não é uma bomba atômica, é um reator nuclear. A explosão desse reator nuclear, ele danificou uma cidade inteira. Apenas um reator. Danificou uma cidade inteirinha. Já tem 34 anos que isso aconteceu. Sabe como está a cidade? Ela está como uma cidade fantasma. Tá? Não se pode fazer nada na cidade. Todos os prédios, casas, empresas, comércios, tudo tomado por mato. Por quê? Porque a terra inteira ficou contaminada. Não se pode viver ali naquele lugar e também não se pode plantar naquele lugar. Tá entendendo? Porque tudo ficou danificado. Isso é apenas um reator. Agora imagina uma guerra de proporções bélicas em âmbito mundial. O estrago que não vai fazer sobre a face da Terra. Logo isso facilitará para a atuação do terceiro cavaleiro, que é o preto, que virá com o propósito de gerar fome. E essa fome será justamente por consequências já da própria guerra, que aconteceu antes da ação do Cavaleiro Vermelho. Lamentações de capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: mais felizes foram as vítimas da espada do que a vítima da fome, do que as vítimas da fome. Por que a Bíblia está dizendo que mais feliz é a vítima da espada do que a vítima da fome? Porque os que morreram na guerra, nessa destruição nuclear, é uma morte instantânea, sem sofrimento. Morre de uma explosão nuclear, morre ao fio da espada, morre de uma bomba nuclear, morre de uma bomba química, morre de uma arma biológica e não sofre. Agora, e a fome? A fome, ela mata aos poucos. A fome, ela demora semanas, talvez até meses para uma pessoa morrer. Você já imaginou o que é uma pessoa morrer por semanas a fio, meses a fio, a pessoa morrendo e ao cabo de um mês, 2 meses, morrer de fome? É por isso que a Bíblia fala lá em Lamentações 4 e 9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Agora note esse detalhe, a fome ela é algo terrível. A fome ela mexe até mesmo com os nossos sentimentos emocionais. Olha o que a Bíblia diz ainda em Lamentações capítulo 4, versos 10. Diz assim, as mãos das mulheres que outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Meus irmãos, sabe o que é isso? É canibalismo. A fome leva o ser humano a praticar canibalismo. E aqui está falando o quê? De mães que cozinharam seus próprios filhos. E isso nós temos passagens na Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Narra lá um período de fome em Samaria. E nesse período de fome, em que Samaria estava sitiado pelo rei da Síria, Ben-Hadad, aconteceu uma fome extrema, que se chegou a vender uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Se comprava 200 gramas de esterco de pombo por 5 peças de prata. E chegou ao ponto dessa fome, 2 mães fazerem um acordo e dizer, olha, nós vamos fazer o seguinte, hoje eu vou cozinhar o meu filho, a gente come o meu filho, a gente faz a nossa refeição com o meu filho, e aí quando terminar, né, nós pegamos então teu filho e vamos cozinhar, e elas fizeram esse acordo. Então a mãe cozinhou seu próprio filho, e quando foi na hora de cozinhar, né, que foi a vez de cozinhar o filho da outra mulher, ela não quis fazer isso. Estavam as duas brigando e o rei estava passando por cima do muro. E ela pediu para que o rei intervesse nessa situação. E elas contaram a história para o rei e o rei entrou em desespero. Elas disseram, olha, fizemos um acordo ontem, cozinhamos o meu filho e comemos. Hoje era a hora dela cozinhar o filho dela e ela não quer cozinhar o filho dela. Você está entendendo o que a fome é capaz de fazer com a pessoa? Você está entendendo aonde a fome leva uma pessoa?
Você está disposto a desobedecer a Deus e a ficar aí para o período da grande tribulação? E a ficar aí para viver esse caos? Ainda há tempo de reverter essa situação, de mudar esse quadro. Note isso, irmãos. A palavra de Deus diz que este cavaleiro estava bradando com a seguinte voz. Ouvi uma voz no meio do quarto animal que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Uma medida de trigo por um dinheiro. Sabe quanto que é uma medida de trigo? Uma medida de trigo está em torno de 500 gramas de trigo. 500 gramas de trigo. E o dinheiro, um denário, equivale a um dia de trabalho de um trabalhador. Um dia de trabalho de um trabalhador. Sabe o que está dizendo a palavra de Deus aqui? O alimento de um dia de uma pessoa, de um ser humano, era considerado em 500 gramas de trigo. Então está dizendo aqui o seguinte, que nesse período, a caristia vai chegar a tal ponto que uma pessoa vai ter que trabalhar o dia inteiro só para se alimentar, só para o seu próprio alimento. Um pai de família vai ter que trabalhar o dia inteiro e o alimento que ele comprar no final do dia dá apenas para o seu consumo, para você ver o nível da caristia que vai chegar. E diz ainda, 3 medidas de cevada por um dinheiro. A cevada era um tipo de alimento que quase não era usado pelos humanos, era utilizado mais como ração para animais, tá? Entenda isso. Até a cevada, que estava num preço lá embaixo, que era mais utilizado como ração para animal, ela estava custando aqui um dinheiro em 3 medidas. Então note isso, que chegou uma caristia sem precedentes, que será impossível um pai de família manter a sua casa alimentada, e quando vem a fome, vem todo esse caos, meus irmãos. Nós já estamos vivendo isso, por quê? Porque hoje os alimentos já são dominados, administrados pelos governos. Todos os governos da terra são eles que coordenam, que controlam os alimentos. Nós estamos vendo aqui pertinho de nós, aqui na Venezuela, olha o caos que está a Venezuela. Você sabe o que está acontecendo lá? Eles não têm o que comer. E você sabia que na Venezuela já não se tem mais cachorros nas ruas? Por quê, pastor? Porque todos os cachorros que haviam nas ruas foram comidos por seres humanos. Todos os cachorros foram devorados pelos seres humanos. É o nível que estamos vivendo. Aqui pertinho de nós, na Venezuela. Já estamos vivendo isso. Tem pessoas achando que estamos brincando, que isso vai acontecer daqui muitos anos, daqui muitas décadas. Não! A palavra de Deus diz aqui que, no verso de número 5, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E esse cavaleiro preto tinha uma balança na mão. A balança na mão fala que ele tem um controle de todo alimento. O alimento já não é mais vendido aleatoriamente, é tudo sob o controle dos governos. Então o que acontece? Nós estamos vendo, através da ONU, tudo sendo preparado para ser centralizado na ONU também o controle dos alimentos. Qual é o órgão da ONU que controla a questão de alimentos no mundo inteiro, meus irmãos? É a OPAS, Organização para a Alimentação das Nações Unidas. Já tem aí o órgão, o braço que vai controlar todo o alimento do planeta Terra. É a OPAS, tá? Já está lá. Esse departamento criado pela ONU que vai controlar o alimento no mundo inteiro. O governo está passando tudo para a mão da ONU. Nós já sabemos que isso está sendo colocado nas mãos do cavaleiro do cavalo preto. Ele já está dominando toda essa situação. Agora note esse detalhe. No final aqui do versículo 6, a palavra de Deus diz: e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho eram um alimento nobre. Não era para qualquer um isso. O azeite e o vinho. Aqui então está dizendo, não danifique o azeite e nem o vinho. Sabe o que está falando aqui? Que enquanto a maioria da população, do povo comum, vai estar morrendo de fome, os ricos e milionários vão estar vivendo de iguarias. O que é iguarias, pastor Giovanni? É a comida cara, a comida de luxo. Vai ser mantida para eles. Mas a maioria da população dos pobres vão estar morrendo de fome. E eles vão ter comido do bom e do melhor. Os que vão estar no topo, né? Os que estão trabalhando por anticristo, não vai ter falta de nada. Vai ter azeite e vinho em abundância. E nós já estamos vivendo isso. Se lembra aqui na Venezuela? Enquanto eles estão comendo cachorro, estão virando lata de lixo para comer comida do lixo, para comer fruta podre. Quem não viu a imagem do Maduro estando numa churrascaria mais cara do mundo,
A churrascaria mais cara do mundo. Ele estava lá, gordo, barrigudo. Eu vou colocar aqui para vocês. O homem corta a carne dançando, ó. Olha lá. Olha isso. Olha aí, gente. Essa é a churrascaria mais cara do mundo. É muito dinheiro, 2, 3 mil dólares para comer aí nessa... Vou converter aqui para vocês verem. Ó, vou colocar 2 mil dólares hoje. É cerca de 10 mil reais para comer aí, nessa churrascaria. Vocês estão entendendo a gravidade? Eu vou colocar umas matérias aqui já já também, né? Mas para concluir, vamos ver aqui Apocalipse 6. Preste atenção, ó. Vou só resumir aqui, ó. Quando fala que este cavaleiro tinha na mão uma balança, está dizendo assim, ó. Todo o alimento do mundo estava sob o controle dele. É isso que está dizendo ali. Que o alimento do mundo, o alimento mundial ficará sobre o controle único. Assim como terá um controle único a religião, assim como terá um controle único a economia, assim como terá um governo único no mundo, terá também um controle único o alimento. E o alimento, ele é estratégico justamente para forçar seres humanos a aceitar medidas que jamais aceitariam se estivessem com o estômago vazio. Quando a palavra de Deus mostra que ele tinha na mão essa balança que vocês viram aqui, essa aqui, ó, ele está dizendo, olha, em algum momento da história da humanidade, toda a alimentação do mundo estará sob um único controle e com um propósito. E aqui então nós vamos ver que este cavaleiro, ele brada uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Essa tradução aqui, escrita dinheiro, pode-se ler também denários, tá? E quando se fala denários, o dinheiro se refere ao salário de um trabalhador, como eu disse aqui já anteriormente. Um salário de um trabalhador comum, que um diarista ganha, que um jornaleiro ganha. A medida de trigo aqui, ela seria o que uma pessoa precisa para o seu sustento diário. Então, dentro desse versículo 6, a palavra de Deus está dizendo que a carestia chegará a tal ponto que as pessoas vão trabalhar apenas para comer. O que ganhou é para no final do dia pagar o que comeu só. E quando ele diz 3 medidas de cevada por um dinheiro, é porque o cidadão comum de uma classe média naquela época de Jesus, ele fazia o seu pão, que assim como para nós aqui, os ocidentais, os brasileiros, né, o básico é um arroz e um feijão, para eles era um pão. Então, os de classe média comiam pão feito de trigo. Mas os mais pobres se utilizavam da cevada, que era mais barato. Então, a classe média comia um pão de trigo e o pobre, o paupérrimo, um pão de cevada, que era mais barato do que o trigo. Então, ambos, tanto de classe média quanto o pobre paupérrimo, vão trabalhar o dia inteiro simplesmente para comer e mais nada. Só um pão e mais nada. E então termina dizendo, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando ele diz isso, ele está dizendo, enquanto a população mundial vai se matar simplesmente para comer o alimento do dia, os poderosos terão com fartura os alimentos nobres. Por quê? Porque azeite e vinho é alimentação, é iguarias da elite. Então, mesmo nesse período, com toda essa escassez, a elite continuará se abastecendo com fartura do vinho e do azeite, que eram iguarias, que pouquíssimas pessoas tinham condições de ter regularmente na sua despensa. Vocês estão entendendo? O que estamos falando aqui para você é isso. Preparação de Apocalipse 6
versículos 5 e 6, que é o cavaleiro preto. E mais uma vez eu vou frisar aqui, porque tem pessoas que costumam colocar a palavra na minha boca e distorcer a minha retórica. Eu não estou dizendo que o cavalo preto já está aí. Eu estou vendo aqui, estou mostrando para vocês as manifestações e situações que preparam o cenário mundial para a ascensão e o acesso do Cavaleiro Preto ao cenário mundial. E você que é cristão, busque a presença de Deus, se santifique cada dia mais, porque tudo que está nas páginas desse livro está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o cumprimento de Apocalipse em 3D. Só não vê quem não quer. Como eu sempre digo aqui, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E não me venha falar que estamos aqui com teoria da conspiração. Porque graças a Deus, o que eu falei aqui há 2, há 1 ano, há 6 meses atrás, está tudo aí se cumprindo. Dê uma passeada aqui nos vídeos de 1 ano, de 1 ano e meio atrás, e veja hoje cada uma dessas coisas se cumprindo. Então, se prepare, cinja os teus lombos, porque as coisas vão estreitar cada dia mais. E tudo isso para quem conhece a palavra. Ó, tem um esquerdista aqui, hein? Para quem conhece a palavra e tem Jesus no coração, não é motivo de desespero e nem de pânico. Pelo contrário, estamos fazendo como as virgens prudentes, enchendo a nossa lâmpada de azeite e declarando em alto e bom som: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Essa mensagem apocalíptica enche o nosso coração de alegria, né? Tá chamando a gente de fanático. É complicado, né? Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus, não coloca nem o nome. ONU alerta que a atual crise alimentar pode levar a uma catástrofe de proporções globais. Vamos ler? A Secretaria-Geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento alertou nesta quarta-feira, durante uma conferência de imprensa, que a atual crise alimentar pode levar a uma catástrofe de proporções globais já em 2023. Olha lá. O aumento dos custos de energia e as restrições comerciais sobre o fornecimento de fertilizantes da região do Mar Negro fizeram com que os preços dos fertilizantes subissem ainda mais rápido do que os preços dos alimentos. A este respeito, salientou que se a guerra na Ucrânia continuar e os preços elevados dos cereais e fertilizantes persistirem na próxima época de plantio, a crise atual poderá alastrar a outros alimentos básicos, como o arroz. Então se prepare para ficar sem arroz, hein? Acrescentando que a situação afetará bilhões de pessoas. Pastor, o cavalo preto já está aí? Não, nós estamos vendo o espírito do anticristo trabalhando, preparando todo o cenário para a manifestação do primeiro cavaleiro, que é o anticristo, do segundo cavaleiro, que aí vem a guerra, o terceiro cavaleiro, que aí vem a fome, e amanhã, eu acho que eu vou fazer amanhã mesmo, o quarto e último cavaleiro dessa série dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Olha essa aqui, ó. Guerra Mundial do Pão já começou, alerta Itália. Devido ao bloqueio dos cereais na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores assegurou que a Guerra Mundial do Pão já começou. O acima porque a invasão russa impede que muitos países vulneráveis tenham acesso ao grão. E isso implica o risco de novos conflitos estourarem na África. A Guerra Mundial do Pão já está em andamento e devemos pará-la, arriscando a instabilidade política na África e proliferação de organizações terroristas de golpes. Isso pode ser causado pela crise de grãos que estamos vivendo. Então, são várias matérias que nos mostram que, de fato, nós estamos vendo aí um respingo, né? Estamos vendo o espírito do anticristo atuando de forma terrível na terra e o negócio está estreitando. Aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, busque a presença de Deus,
tá? Arrependam-se dos seus pecados, peça perdão, libera perdão se for preciso, perdoe quem precisa ser perdoado. Não há mais tempo da gente ficar aí remoendo sentimentos ruins, é tempo da gente se aproximar da cruz de Cristo e nos prepararmos, porque o noivo vem aí, a igreja será arrebatada. Eu tenho certeza, irmãos, olha só, se já existe o canibalismo agora atualmente, imagina na grande tribulação. A gente precisa se preparar, porque eu creio que Deus não vai deixar a gente aqui para passar por uma situação dessa. Não. E tem várias referências aqui no Apocalipse que mostram isso. Essa live não é uma live aqui para discutir pré, pós, meso, tribulacionismo, e eu nem discuto isso aqui no meu canal, porque independente de quem estiver certo, Deus está no controle, mas eu acredito que a igreja será arrebatada e logo nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, amém? Eu vou orar por vocês agora, se você sentir no seu coração de abençoar esse ministério, aqui abaixo tem a chave Pix, tem algumas contas bancárias. Ministério Povo da Fé, Graça e Paz, Pastor Giovanni Dias. Veja aí que bênção, a igreja já está aqui concluída. Conseguimos aqui concluir as paredes, só falta cobrirmos a igreja e são 30 metros de comprimento e 12 metros de largura. Queridos irmãos, são 40 mil reais para podermos aqui comprar os ferros e as telhas. Precisamos de 40 mil reais. Pastor Giovanni Dias, os irmãos têm nos ajudado aqui bastante, têm cooperado conosco e eu louvo a Deus pela vida do Ministério Povo da Fé aí. Será um sonho realizado, meus irmãos. Teve uma irmã que falou que é muito grande, né? Não é que é grande, minha irmã. Aqui no caso, são muitas crianças, né? Tem reuniões aí, refeições, que passam ali das 500 crianças. Então, o espaço é o espaço ideal. Ó, falta fazer o contrapiso, falta rebocar as paredes, mas a missão principal agora é fazer a cobertura. Você pode, se for uma oferta aí abaixo de R$20, você pode fazer no Pix, no PayPal ou depósito. E se você preferir também, nós criamos aqui uma vaquinha. Mas eu vou deixar aqui o link novamente e vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão que permaneceu comigo até agora, que seus filhos sejam abençoados, uma semana abençoada, guarda-os, livra-os do mal, dá saúde, livramento, prospera a vida dos seus filhos e que eles possam, meu Pai, estar firmes na tua presença, porque o meu Pai, o inimigo, a missão dele é derrubar a nossa vida, é nos parar, é nos fazer, meu Deus, perder a fé, mas estamos firmes no Senhor, e quando nós estamos firmes no Senhor, nada e nem ninguém pode abalar a nossa fé, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelas tuas vitórias, pela tua compaixão e pela tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, povo da fé. Fiquem todos com Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus.